Desvalorização, inflação, salários que não crescem, falta de incentivo para ter filhos, para progredir. Eu sou Naka, este é o Japatonic, e hoje vamos falar sobre os principais problemas socioeconômicos do Japão. O Japão vive a sua maior desvalorização em 20 anos. Quando cheguei ao Japão, por exemplo, $1 valia 100 ienes. Agora são 150, ou seja, houve uma desvalorização de 50%. E não importa de que país você venha, vai achar o Japão barato. Todo turista acha tudo em conta. Antes da desvalorização, o Japão já não era um país tão caro. O problema era a distância e sim, as passagens eram caras. Mas agora, com essa desvalorização, está tudo bem mais barato. Antes você podia comer por $5, agora come por 3. A verdade é que nos anos 90, as pessoas ganhavam um valor e muitas delas, hoje, trabalhando na mesma empresa, por 40 anos, chegam aos 60 recebendo praticamente o mesmo. No Japão, os salários quase não aumentam. É importante destacar que a economia aqui não depende totalmente do dólar, como em outros países. Lá, se o dólar sobe, tudo sobe. No Japão, houve inflação, mas de apenas 3%. Isso é histórico, porque desde o início dos anos 90, não se via inflação de 3%. Além disso, o país vivia em deflação. Nos últimos 30 anos, a variação foi de até menos 1%. Depois, entre mais 1% e menos 1%. Ou seja, quase não mudava. E como não havia grandes mudanças na inflação, os salários também ficavam praticamente estagnados. Se você perguntar aos japoneses, eles vão dizer que tudo aumentou, mas o salário não, o que é verdade. Mas veja, o salário mínimo de 20 anos atrás era de 600 ienes por hora. Hoje é em torno de 1.100, 1.200 ienes, ou seja, dobrou. O salário mínimo de fato subiu, ao menos para os trabalhos de meio período. Já para os empregos fixos de escritório, pode ser que não tenha mudado tanto. É comum que funcionários de escritório, com contrato fixo, tenham impostos pagos pela empresa, como saúde e aposentadoria, e recebam cerca de 200 mil ienes líquidos. E isso praticamente não mudou nos últimos 10 anos. Todos recebem algo parecido. Enquanto isso, quem trabalha em um 7-Eleven hoje ganha o dobro de 20 anos atrás. Mas e aí, é suficiente? Muitos japoneses dizem que o dinheiro não é suficiente. Na prática, eles falam isso, mas na realidade dá para viver sim. Ou seja, do ponto de vista de um estrangeiro que no seu país nunca conseguiu pagar aluguel na capital com salário mínimo, comparando, o Japão está em situação melhor. Com o salário mínimo de 20 anos atrás, já dava para se sustentar? Sim, o que realmente disparou foram os preços dos aluguéis. Então, mesmo com o aumento dos salários, os aluguéis também subiram. Hoje, alguém no trabalho mais simples, 40 horas por semana, consegue pagar aluguel, se alimentar. Mas não tem muito espaço para luxos. Quando os japoneses dizem que não dá, geralmente é porque não dá para esbanjar. Isso pode ser visto como bom ou ruim, depende do critério, mas dá para sobreviver com o básico. E no caso de quem estudou e tem emprego fixo? Essas pessoas recebem, em média, entre 1.500 a 2.000 dólares. É suficiente? Sim, dá para viver. Dá para sustentar uma família? Dá, até dá. Mas, se a esposa não trabalhar, vai ter que cozinhar bastante e fazer render a comida, porque a realidade é essa. O Japão estruturou o sistema para que todos fiquem dentro da classe média. Quando falo classe média, é no sentido de não faltar nada e ainda poder economizar. Uma base doméstica sólida e organizada. Por isso, durante décadas,
era comum o homem trabalhar fora e a mulher administrar a economia da casa. Com apenas um salário, já ficava mais apertado. Pelo menos para uma pessoa comum, com trabalho padrão, era difícil. Antes, como tudo era mais barato, as famílias podiam se dar ao luxo de viver só com o homem trabalhando e a mulher cuidando da casa e dos filhos. Mas hoje já não é assim. O sistema atual funciona melhor quando o casal divide as despesas. Mas, para isso, os dois precisam trabalhar. E é por isso que vem construindo mais creches, embora ainda haja muitas reclamações de que são poucas. Eu mesmo, quando trabalhei na construção civil, participei de várias obras de creches, justamente para que os pais pudessem deixar os filhos e ir trabalhar. As creches, por exemplo, podem ser públicas ou privadas. As públicas estão aumentando, mas ainda não são suficientes, então faltam vagas. E, quando são públicas, são gratuitas. Principalmente no caso de ambos os pais trabalharem e deixarem os filhos de segunda a sexta-feira. Por outro lado, se não houver vaga em creche pública, resta a opção das particulares, que são caras e podem custar 300 ou até 400 dólares por mês. Outro problema é que, em geral, as creches funcionam no mesmo horário de escritório, das 9 às 5, e muitas vezes os pais precisam chegar mais tarde ou sair mais cedo do trabalho, o que acaba sendo mal visto pela empresa. Como já falei sobre a cultura de trabalho, no Japão malham quem trabalha menos horas. E há pouca empatia com os pais que têm filhos. Realmente, esse é um ponto em que o Japão é bem frio. Muitos japoneses pensam: se precisa cuidar do filho, então largue o trabalho. Só que esquecem que o dinheiro faz falta e que a gente precisa trabalhar. Mesmo uma família pequena, de 3 pessoas, em Tóquio, se só um trabalha com salário médio de 1.500 a 2.000 dólares, fica muito difícil. Essa família não consegue guardar dinheiro. Hoje em dia, socialmente, já é visto como normal a mulher trabalhar. Algo que há 30 ou 40 anos ainda era incomum. Naquela época, esperava-se que a mulher ficasse em casa, cuidando da família e dos filhos. Hoje já não é mais assim. Com a queda na população, na verdade, o incentivo agora é para que as mulheres trabalhem. Isso reflete até na publicidade de bebidas alcoólicas. Hoje, vê-se muito mais anúncios com mulheres bebendo do que com homens. Porque o álcool é retratado como o relaxamento necessário de quem trabalha duro e não como algo ligado ao ócio. Ou seja, não é algo associado à dona de casa, mas sim ao trabalhador que se esforça diariamente, que dá tudo de si, move a sociedade e depois precisa beber ao chegar em casa. Por isso, a publicidade de álcool voltada para mulheres aumentou bastante. Inclusive, fala-se de problemas de alcoolismo entre mulheres de meia idade, de cerca de 50 anos, que bebem muito. E eu mesmo já vi. Em bares e restaurantes, o consumo feminino de álcool no Japão é enorme. Então temos pessoas que ganham o suficiente, que se juntam a outras que também ganham o suficiente. E aí, o que acontece? Os japoneses começam a pensar: esse é o problema. Hoje em dia, muita gente já não busca ter um parceiro, não quer ter filhos, ou até quer, mas precisa pensar muito bem no futuro. É claro que, quando 2 pessoas recebem o salário médio, a vida fica bem mais fácil, né? Só que todas as despesas vêm em dobro, e ter um filho já complica bastante. Esse é justamente um dos pontos que mencionei, o problema da baixa taxa de natalidade. Há muitas pessoas que querem, outras que não querem, algumas que dizem querer, mas não têm certeza. É todo um dilema, até dentro das famílias. Todo mundo se questiona: ter filhos ou não? Como será o futuro deles? E eu mesmo tenho um trabalho comum. O ponto é que a sociedade japonesa de hoje não é a mesma de 50 anos atrás. Quem viveu pós-Segunda Guerra tinha muitos motivos para lutar como sociedade.
Toda a população queria levantar o país e trabalhavam sem parar, sem reclamar. O incentivo era se reerguer das cinzas. Era uma cultura de trabalho completamente diferente. Naquela época não existiam os hikikomores, nem muitos dos problemas sociais que vemos hoje. Porque não havia espaço para ser fraco. Ou seja, só restava trabalhar. Agora, como os japoneses vivem com tanto conforto e em cidades superestruturadas, faltam incentivos para progredir em nome da sociedade. E muitos já não veem formar família e ter filhos como uma forma de progresso coletivo. O governo até tenta incentivar os nascimentos, mas a sociedade em si não está preocupada com os interesses do governo. O que importa para as pessoas é se é conveniente ou não, se é viável ou não. E, para muitos, ter filhos já é considerado um luxo. Além disso, há a questão dos empregos fixos de escritório, que são muito comuns e normalizam as horas extras não pagas. Porque, como são cargos com salário fixo, a lógica é: se você ficar doente, ou algo assim, o salário continua o mesmo. Nunca aumenta nem diminui, não importa quantos dias se trabalhe no mês, nem se há feriados ou férias. Mas, se houver horas extras, elas não são pagas. Já em fábricas é diferente. Quem trabalha por hora, se não trabalha, não ganha. Mas se faz hora extra, recebe a mais. Por isso, às vezes quem trabalha em construções ou fábricas pode acabar ganhando mais do que alguém que estudou e está em um escritório. E isso é considerado normal. Mesmo assim, o trabalho de escritório com salário fixo é visto como algo estável. Um emprego para a vida toda, que sempre vai estar ali. E, para o japonês, a estabilidade é algo muito importante. Nos anos 80, as pessoas arriscavam mais, criavam negócios e apostavam em ideias novas. Hoje, como tudo está acomodado, ninguém quer se arriscar. E isso é comum. No Japão atual, não se arriscar virou regra. Por exemplo, quando eu trabalhava em construções, recebia um valor relativamente fixo. Era pago por dia, mas tinha uma média. E eu queria largar esse trabalho para me dedicar só ao YouTube e às viagens. Minha esposa, na época, dizia: "Não, é melhor você ficar com o seu irmão. É estável, tem todos os documentos pagos, seguro e tudo mais." No começo, pensei em obedecer, mas depois analisei e decidi. Quer saber? Não, eu vou buscar a felicidade. Pode parecer bobo, mas foi exatamente o que eu disse a ela. Quero trabalhar com o que gosto, onde eu possa ganhar melhor. E pedi que confiasse em mim. E ela nunca mais questionou. Ela respondeu: "Tudo bem, acredito em você. Acho que vai se sair bem." E eu realmente me saí melhor. Só que ao fazer isso, eu saí do sistema de trabalho japonês. Saí desse padrão. Hoje sou autônomo e pago meus impostos de outra forma. Diferente de quando se está numa empresa. Porque numa empresa é muito mais simples. Os impostos já vêm descontados no salário e a própria empresa paga metade deles. Mas, como autônomo, a papelada fica bem mais complicada. Ainda assim, vale muito a pena. Vale demais. E é aí que está a questão. O japonês não quer se arriscar. Só busca estabilidade e ponto final. Assim, todos acabam ficando na classe média. E pode soar mal, mas às vezes vira uma média meio medíocre. Bom, sobre essa média medíocre, falei meio de propósito, mas não quis dizer que seja de fato medíocre. Só achei que a frase ficava legal. Eu sou um imbecil. Mas veja, alguém que vem da América Latina, da África ou do Sudeste Asiático pode enxergar o Japão como um país rico. Já um americano pode olhar e achar que o Japão é um país pobre. Isso porque tudo depende da percepção. Quanto se ganha, quanto custam as coisas, como a economia funciona.
O Japão é um país muito de classe média. Alguém pode perguntar, mas não dá para progredir? O progresso está em quem assume riscos. Mas como poucos querem arriscar, todos acabam presos na classe média. Uma classe apertada, no limite, em que se economiza só um pouquinho por mês. Mas, claro, o Japão também tem muita gente rica, muitos milionários. Gente com muito dinheiro é o que não falta por aqui. A classe baixa é mais complexa de explicar. Já falei disso em outros vídeos, especialmente sobre a terceira idade. Se a renda mensal de alguém é abaixo de 150 mil ienes, o que dá uns $1.000, já é considerada classe baixa. E como eu disse, alguém em um trabalho básico, com 40 horas semanais, ganha pouco mais que isso, cerca de $1.200. Agora, tem essa questão da estabilidade. No Japão, é relativamente fácil conseguir uma hipoteca para comprar casa. É até mais fácil para um funcionário fixo do que para o chefe dele. Porque o chefe pode declarar prejuízos, não falência, mas perdas. Já o funcionário, com anos em uma empresa estável, mesmo que algo aconteça, consegue outro emprego e continua pagando a hipoteca. Ou seja, não fica endividado e mantém o pagamento em dia. Por isso, é fácil conseguir hipoteca com boas condições. Mas e aí? Existe esse costume cultural no Japão de só comprar casa quando se casa e tem filhos. A maioria dos japoneses, mesmo ganhando bem, prefere alugar quando mora sozinho. E eu já vi isso em muitos casos. Por exemplo, aqui em Shinjuku, bairro dos nightclubs e host clubs, cheio de caras e garotas que ganham muito dinheiro. Muitos deles não compram imóveis. Moram em apartamentos luxuosos de 2, 3, até $4.000 de aluguel, mas não compram casa. Não sei o que passa na cabeça deles, não sei o motivo, mas a questão é que comprar casa não é objetivo. Numa sociedade com poucos casamentos e muitas pessoas solteiras, a maioria aluga. E quem compra os imóveis? Os chineses, sempre os chineses. Aqui em Shinjuku, conheci gente que trabalha no bairro e diz que, embora seja um dos mais japoneses do mundo, a maioria dos prédios pertence a chineses. Todas as imobiliárias confirmam isso. Eles dizem que os chineses compram porque no país deles não podem ser donos de imóveis. Então vêm aqui e compram. Nos noticiários chamam de estrangeiros, mas, na prática, são chineses. Assim, Tóquio e outras cidades acabam cheias de imóveis de estrangeiros, e os japoneses alugam desses proprietários. É bom ou ruim? Não sei, mas é no mínimo curioso. De todo modo, o Japão oferece uma ótima qualidade de vida. Aqui você pode ser pobre sem passar grandes dificuldades. Não vai necessariamente viver em um bairro hostil, cercado de violência ou assaltos. Mesmo com pouco, dá para se virar, economizar, buscar promoções, pagar aluguel e sobreviver. Fazendo uma economia de guerra, dá para viver só com o básico, se for muito pobre. Ainda é possível conseguir subsídios, como os que mencionei no começo dos vídeos. Os danshis, moradias do governo para mães solteiras, idosos sem aposentadoria, entre outros casos. É claro, existem os sem-teto, mas isso já é outro assunto. Fiz até vídeo explicando por que eles existem no Japão. Mas, no geral, a qualidade de vida no Japão, mesmo com pouco dinheiro, ainda é relativamente boa. Claro, alguém pode dizer, mas todo mundo vive em um cubículo minúsculo cheio de baratas. Mas, no fim das contas, eles não precisam dividir casa com estranhos. Não precisam sair caçando colegas de quarto como em outros países. Ou seja, conseguem viver sozinhos sem incomodar ninguém. E claro,
A gente se pergunta, chefes ganham muito e funcionários só o suficiente. Como compensar isso? Levando-os para beber e comer. Isso é super típico. Todo mundo já sabe. Aquele after dos funcionários de escritório, onde vão beber com os chefes. O salário não aumenta, mas pelo menos a bebida é paga. Ainda bem que já falei sobre assédio, que, aliás, vem diminuindo. Hoje, cada um prepara seu jantar em casa. Falando em assédio, essas situações surgem porque, como em qualquer sociedade, as pessoas se cansam dos abusos, sejam trabalhistas ou de outra natureza. E o fato é que muita gente busca tranquilidade, ter tempo para si mesma. Isso fez crescer a chamada sociedade solitária no Japão. Sim, no Japão. As pessoas preferem ficar sozinhas, e isso se conecta a tudo que falamos aqui. Muitos não querem casar, não querem ter filhos, só buscam viver de um trabalho com salário normal, que permita se sustentar sozinhos. E conseguem. Por isso, não precisam procurar parceiro ou dividir aluguel. É comum que passem praticamente toda a vida sozinhos. E isso volta ao problema da baixa natalidade. Poucas relações, poucos filhos. E tem ainda a questão da aposentadoria. Muitos têm medo de não saber o que vai acontecer quando chegar a hora de se aposentar. Não sabem se vão receber, quanto vão receber. E o governo, claro, não pode prometer nada. Quem tem hoje 30 anos, quando chegar aos 65 ou 70, talvez só se aposente com 80. E ninguém sabe. Já falei disso no vídeo sobre a terceira idade. O medo é grande, porque o governo não dá nenhuma certeza. E mesmo que desse, muita coisa pode mudar em 20, 30, 40 anos. Então, esse é um resumo da situação social e econômica atual do Japão. Pode soar um pouco pessimista, mas, no geral, o país ainda oferece uma qualidade de vida muito boa. Só que é preciso ter uma mentalidade forte para lidar com várias questões, como sempre comentamos aqui no canal. Espero que tenham achado interessante. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever e deixar o like. Raramente peço, mas às vezes é bom lembrar do básico de youtuber. Até a próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu pet e até para o vizinho chato. Tchau, tchau, tchau.